Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Então, eu queria partilhar a, a, a palestra da Laurice do Congresso, que falou que a divina vontade é a verdade que habita em nós. Então, aí falou muito sobre a gente ser uma morada divina, né? A gente é uma morada divina. Todos foram criados para ser uma morada divina. E aí eu achei muito importante, assim, a gente compreender o que foi falado depois da palestra, que foi falado, que a Aline comentando, né, as luzes depois da palestra, que é muito importante a gente entender que Jesus quer que a gente seja uma morada real, que seja verdadeiro isso, né? Que não seja só um conhecimento. É muito importante, é muito sério entender isso. Que a gente não é só conhecer, não é só conhecimento, que a gente seja, que ele quer que a gente seja, essa é a vontade dele, é o que ele falou, né? Que a gente seja uma morada, mas seja real, que não seja só um modo de dizer. Ele até fala isso no livro do céu, se ele fala essa questão da vida na divina vontade, ser só um modo de dizer que a gente pode estar. Agora eu não lembro o trecho como que ele falou exatamente, mas ele falou assim, que se não for vida real, tipo assim, vai ser só um modo de dizer. Você vai estar só dizendo na teoria que você vive na divina vontade, que você está conhecendo o livro do céu, que você está conhecendo essas verdades, que você é um filho da divina vontade, mas isso não é não ser real, ser só um modo de dizer. Só uma forma, só você está falando, mas você não está vivendo aquilo. Você não está colocando em prática o que você está falando. Que viver na divina vontade tem que ser real, não é só um modo de dizer. Isso tem que aparecer, tem que acontecer isso na prática, é uma realidade, não é só uma ideia, não é uma utopia. Tem que ser real, real, prático. Então a gente não pode ficar achando que é uma brincadeira. E tem que levar a sério, né? É, não é só mais uma coisa assim, mais uma, como foi falado assim, mais uma devoção, alguma coisa que você está procurando para você, para se satisfazer. Ah, eu vou tentar isso aqui, conhecer essa espiritualidade, para ver se eu gosto, para ver se vai me fazer bem. E se não fizer, eu volto para outro santo, eu vou procurar outra coisa. Como se fosse assim, a gente não entender a realidade, a seriedade que é viver na divina vontade. Jesus está trazendo isso, né, para a gente entender realmente o que é viver na divina vontade, que tem que ser, é muito sério, é muito sério. Não é uma brincadeira. Parou, ele falou assim, né? Chega de brincadeira, chega de ser só um modo de dizer, chega de se enganar e de querer enganar Deus, né? Falando que está vivendo na divina vontade, mas realmente não está. Não ter isso na prática. Você falar do livro do céu, falar dessa santidade, falar dessas verdades e não tá vivendo isso, e não tá colocando em prática, ser só conhecimento. Aí foi falado uma coisa muito séria, né? Que a gente corre o risco de estar vivendo uma heresia. É muito sério, gente. A gente corre o risco de estar vivendo uma heresia, porque o que está muito aí falando-se muito, muitas pessoas seguindo essa prática da gnose, do gnosticismo. Que significa gnosticismo? Conhecimento, luz, conhecimento. Só que é um conhecimento, aí fala que é um conhecimento que vem direto de Deus. E a pessoa que vive no gnosticismo é como se a pessoa achasse assim: eu sou divina. É só conhecer, é o conhecimento, mas sem Deus. Não se fala de Deus, não se fala de Jesus. A pessoa que vive no gnosticismo, ela fala de si mesma. Mas é um conhecimento assim, conhecer sem praticar. Um conhecimento sem a prática.
Um conhecimento sem vida. Um conhecimento sem amor por Deus. Então a gente pode cair alguém falar, você está vivendo uma heresia. Você está conhecendo, você está aí todo dia conhecendo, mas você não vive o que você está falando. Você não vive isso. Então é muito sério, gente. Isso aí que foi falado é muito sério. Né? A gente tem que colocar em prática o que está conhecendo. Né? Então, assim, é, ser realidade, ser verdade, ser sincero com Deus, ser muito sincero, levar a sério, levar muito a sério tudo, levar muito a sério esse conhecimento, essa graça que a gente recebe, esse bem. Meu Deus, é um bem muito grande. Todo esse conhecimento são dons. Gente, a gente tem que entender, prestar muita atenção no que Jesus fala no livro do céu. Cada palavra que ele fala é um fiat, ele falou isso. Cada palavra que sai da boca dele é um filho, é um fiat. A verdade que sai, a verdade que ele manifesta, que ele está manifestando na nossa alma, aqui nesse grupo, é um bem, gente, ele fala que o conhecimento é o dom maior que ele pode dar para o ser humano, é o conhecimento. E a gente está aqui recebendo conhecimento e não colocar isso em prática e não e deixar essa vida divina morrer, porque a vida divina ela é alimentada com a verdade. É o trecho que foi da minha palestra, da minha segunda palestra da palestra de domingo, né, que Jesus fala que a vida natural simboliza a vida espiritual, que ela vai crescendo, que ela vai desenvolvendo. E ele falou que o que desenvolve essa vida, que essa vida tem que ser alimentada com a verdade, com os conhecimentos, com a verdade. E aí, se a gente não alimenta essa vida divina morre, é abortada, ela é morta, ela fica morta por falta de alimento, de desenvolvimento, de atenção nossa, de disposição. E se a gente, aí a gente pode, se a gente largar a divina vontade, ficar focado nos nossos problemas, na nossa vida, se você está tão afundado nos problemas e não consegue partilhar o que você está aprendendo, não consegue estudar, não consegue focar, você está tão afundado, tão afundado, tão afundado, você já largou a divina vontade há muito tempo, né? Você largou ela para poder cuidar dos seus problemas. E aí ele só aumenta porque você vai sozinha. Só aumenta, fica cada vez pior. Por quê? Porque você está sozinha. Você largou Deus. Você tirou seus olhos dele. Você não está dando atenção para ele. Você está dando atenção para as suas coisas. Você fez essa escolha de afundar nos seus problemas. E afunda nos seus problemas, só dá atenção para isso e eles te consomem. Consome sua mente, consome seu tempo, seus pensamentos. A sua alma ali fica toda focada na terra. E a vida divina não é alimentada. Então, e Jesus, se a gente quer viver na divina vontade, ele ajuda. Não tem desculpa assim, falar assim, não tem como eu fazer o tema todo dia, porque eu tenho muitos problemas. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Porque a minha rotina é muito complicada. Porque eu tenho muitos compromissos. Porque eu tenho muitos problemas. Então não dá para fazer tema todo dia. Não dá para fazer o estudo todo dia. Eu não tenho como tirar 30 minutos do meu dia, que é o tema do dia, 30 minutos no máximo que a gente gasta para poder fazer o tema do dia, que é o estudo diário do livro do céu. O tema do dia é o trecho do livro do céu, todo dia ali, a gente alimentando essa vida divina com os conhecimentos. É conhecer essa verdade, tomar posse dela, colocar em prática. Esse é o momento. E se a gente falar assim para Deus, eu não tenho como. É impossível, não tenho 30 minutos para poder fazer isso todo dia, não. Então eu tenho que fazer, lá uma vez ou outra, quando eu tiver tempo, eu vou fazer. Aí faz lá tudo de uma vez, né? Não tenho tempo, não tenho como, porque minha vida é muito corrida. Deus ajuda. Tanto que tem exemplos reais
de pessoas que têm muitos problemas, que têm situações complicadíssimas. E tem filho pequeno que mama no peito. Você sabe como que uma criança que mama no peito, bebê, como eles consomem o nosso tempo. E a pessoa tá lá todo dia, não larga a mão, não deixa de fazer. E ainda faz mais do que o tema. Mãe com filho com deficiência grave. E faz, e trabalha, e tá ali fiel trabalhando. A minha vida também é uma correria. Tem, e assim, fica cada vez pior. Minha vida que fica pior no sentido assim, fica cada vez mais corrido, porque eu não vejo isso como uma coisa ruim. Assim, não vejo. Eu vejo a divina vontade em tudo. Tudo que acontece, o jeito que tá a minha vida, eu vejo a divina vontade. Se mudar é a divina vontade. Mas assim, cada vez eu fico com mais assim, como que fala? Por exemplo, eu trabalho fora o dia inteiro, meus filhos são pequenos. Eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, simplesmente saiu, não me ajuda, não tenho mais esse apoio. Então eu tenho mais, ficou mais complicado assim a questão de ter que fazer mais coisas, ter mais coisas para fazer em casa. Eu tinha menos coisas para fazer em casa, que tinha uma pessoa que me ajudava. Agora é eu e meu marido, mas Deus ajuda porque é tão incrível, porque como é que fala assim? Eu e meu marido não cuidava muito, por causa que tinha a pessoa que ajudava, né? Como ela saiu, teve que sair, meu marido que não fazia muita coisa, ele faz praticamente tudo. Assim, não que ele toma conta de tudo, mas assim, nós dois ali juntos fazendo as coisas. E eu fico impressionado que ele não sabia fazer nada. Ele fazia mal um arroz assim. Agora ele faz tudo. Esse dia ele mandou foto que ele tava lá fazendo bolo. E eu falei, meu Deus do céu, que coisa incrível. Como Deus, ele toma conta, assim, a gente não fica desamparado, a gente não fica, não tem que, não, ele ajuda, ele coloca a mão, ele ajuda, ele te ajuda, não vai ser nada assim que é impossível de fazer. Ele tava fazendo bolo, gente. E eu falei, como que você fez esse bolo? Uai, eu olhei na internet e o bolo ficou incrível. Eu fiquei assim pensando, meu Deus. Ele cuida dos meninos, faz o dever, faz a comida, faz e assim. Aí eu olho hoje e falo assim, nossa, não, sabe, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, as coisas, Deus ajuda, não tem, a gente faz as coisas com uma paz, uma clareza, você tem a clareza para poder tomar as decisões e fazer o que tem que ser feito, e Deus te mostra o caminho a seguir, o que que ele quer, sabe? Tá ali a luz. Se a gente sai, se você sai, se você abandona, se você tira os olhos de Deus, você vai sozinho, você vai resolver suas coisas, você vai viver sua vida, mas cega, cega, sem a luz, totalmente perdida. Não, aí você afunda numa lama tão grande, que você fica lá, se afogando na lama. E não tem a luz para saber o que fazer na situação, né? É muito sério, gente, é muito sério. Aí, então, assim, Deus ajuda. Aí eu vejo tudo. Até minha mãe chegou esses dias, ela tá lá em casa essa semana, ela falou, ai, Michele, a casa tá mais organizada, as coisas tá mais organizadas, mais limpo do que quando você tinha uma pessoa que te ajudava. Eu falei, pois é, mãe. Pois é, Deus tá aqui, Deus tá cuidando. Deus tá cuidando, tá dando força. Ele dá força pra gente cuidar de tudo, pra gente conseguir fazer tudo. Aí até assim, foi ajeitando as coisas que até assim, eu não tinha um espaço assim para poder estudar, para poder fazer minhas partilhas, participar da live, assim, era muito tumultuado, assim, o lugar que eu ficava, de vez em quando tinha gente lá, visita em casa, igual agora minha mãe vai ficar um mês aqui. E aí eu não tinha onde ficar, eu não tinha onde ter o lugar para partilhar, para estudar, para fazer as partilhas, fazer os vídeos. Aí se ajeitou tudo, arrumei um lugarzinho assim, só para isso. Assim, Deus, ele cuida mesmo, realmente. É muito impressionante. Então não tem essa desculpa, né, de que não dá, minha vida é corrida, eu tenho filho assim pequeno, tem gente que tem filho mamando no peito, é um menor, tem filho de todos os tamanhos, né? E que tá ali fiel, né? Então prova-se assim, é Deus, Deus que dá a força, Deus que dá a luz para você conseguir. Ele te dá a luz
para você até conseguir como fazer para poder organizar tudo para ter esse tempo. Porque a gente quer. Eu só falo assim, eu quero, meu pai, eu quero fazer, eu quero trabalhar sobre o Senhor. Isso é o que mais importante, isso é a prioridade. Eu quero terminar de ler o livro do céu todinho, eu quero e não só ler para mim, só para mim, eu quero divulgar isso. Eu quero que todos conheçam a sua vontade, mas eu quero, e eu só não fico só na intenção, eu realmente, Senhor, estou aqui, estou disposta falar mesmo, colocar no YouTube, que é uma coisa que fica disponível, né? Que foi falado. Uma coisa, teve uma hora no Congresso que falou assim: mas aí então, viver na divina vontade, todo mundo tem que fazer vídeo e colocar no YouTube. Não, não é que é assim, a pessoa pode fazer de outra forma, né? Tem várias formas de divulgação da divina vontade. Antigamente, os apóstolos saíam para divulgar o evangelho, eles pegavam um carro, não, eles iam a pé, né? Saía para evangelizar. Saía para evangelizar de porta em porta. Ia na cidade, corpo a corpo. E depois a igreja continua fazendo isso, o sacerdote, tudo, e o evangelho se espalhou. Mas hoje a gente tem outras formas de divulgar. Então, quem não vai fazer YouTube, mas pode, por exemplo, não precisa todo mundo ser YouTuber, mas pode se falar na sua paróquia, uma pessoa vai falar na paróquia. Tem gente que usa o Google Meet, faz um encontro lá no Google Meet e fala da divina vontade. Só que aí fica lá, como foi falado, né? No Google Meet, fica lá só para aquela pessoa que participou naquele momento. Mas não fica gravado, né? Às vezes a pessoa coloca no YouTube, mas às vezes não coloca. A gente faz um trabalho de colocar no YouTube. Tem vídeos lá, milhões de vídeos. Daqui 10 anos, se Deus quiser, se for da vontade dele, esses vídeos vão estar lá disponíveis para a pessoa ouvir quantas vezes quiser. E foi falado, né, um trecho em alguma das palestras, falou assim, que acho que foi na da Aline e na da Liliane, acho que foi. Foi um trecho que as duas leram o mesmo trecho, né? Que foi incrível, tinha que ler duas vezes mesmo, porque é tão incrível aquele trecho que vale a pena ver de novo, né? Vale a pena ouvir milhares de vezes aquele trecho que falou que as verdades, essas verdades, se não for mais ou menos assim que falou, que se essas verdades a pessoa que receber esse bem não der valor, mas elas são vivas. Então elas não morrem porque alguém teve o bem de tê-las consigo e não deu valor, mas elas vão continuar vivas e outra pessoa vai achar. E essa pessoa que achar vai falar assim, vai condenar aqueles que tiveram acesso e não deram valor, falando assim, imagina uma pessoa daqui daqui 10 anos encontra o vídeo e aí vai falar assim, nossa, esse vídeo aqui, ele só tem 10 visualizações. Como que as pessoas não deram valor nisso aqui? Olha esse congresso. Aí vê lá o congresso e fala assim: uau, que isso? Isso aqui é incrível. E só teve 300 visualizações esse congresso? Como assim? Como é que essa riqueza está aqui escondida? Isso aqui é um tesouro que está escondido e ninguém deu valor. Como que a geração lá que estava, as pessoas, imagina, 30 anos, a pessoa acha e fala assim: como que as pessoas dessa época não deram valor nisso aqui? Meu Deus, que absurdo! Olha que incrível isso aqui. Olha esse material. Olha essa verdade que está sendo falada aqui. Olha o que Deus está falando aqui nesses escritos. Olha quanta luz. Como que as pessoas não assistiram isso aqui? Que absurdo! Então, assim, nesse sentido, né, que estava falando no trecho, que as pessoas vão condenar aqueles que tiveram bem. Não... Então, assim, aí outra coisa que eu lembrei foi que o trecho que eu li na minha palestra, acho que foi na do sábado, a primeira palestra, falou assim que o Santo Aníbal de França, ele amou, ele estava cheio de luz, a Luísa viu ele cheio de luz. Aí Jesus falou para ela que era a semente do que ele tinha aprendido, do que ele tinha ouvido da divina vontade. E que ele tinha amado tanto, que ele tinha dado tanto valor, que ele tinha compreendido o bem dessas verdades, ele tinha compreendido. Ele entendeu o real valor desses escritos e ele até publicou. Que o que prova que ele deu tanto valor, que ele conheceu o real valor dos escritos, foi ele ter publicado. Jesus falando nesse sentido assim.
Que o que, assim, como se fosse assim, o que prova que ele realmente entendeu o valor dos escritos é que ele se empenhou para publicar. Jesus até falou assim, a Luísa falando assim, mas a Luísa chorando porque os escritos foi publicado, porque tinha um imprimato do bispo, que o Santo Aníbal de França, né, trabalhou para isso, foi lá, não sei o quê. Quando saiu o imprimato do bispo, aí a Luísa chorando. Que vai ser publicado. Jesus falou, você devia estar feliz da vida. Você acha que é fácil conseguir uma aprovação de um bispo? Você acha que é fácil? Você devia estar muito feliz. Então, assim, ele se empenhou muito porque ele entendeu o valor. E ele não conseguiu ficar calado e não publicar. Claro, foi o mover de Deus e tudo, mas ele entendeu o real valor, porque ele deu atenção, ele amou, ele compreendeu. Se a gente compreende o real valor desses escritos e vive realmente na realidade, como foi falado nessa palestra, viver realmente sendo uma morada real, a gente não vai conseguir não falar. A gente não vai conseguir não falar, não publicar, assim como o Santo Aníbal de França fez. A gente não vai conseguir guardar isso, ficar só pra gente. A gente vai falar. Então, quando a gente tá nesse grupo, tá recebendo tanta luz, tá ali Jesus falando, falando e vai ter programando um congresso. E a gente não dá valor nisso, não escuta, não ouve, você nem ouve o congresso. É um sinal assim, realmente você não tá dando atenção. Você não tá vivendo assim na prática real isso. Você não tá compreendendo o valor do que você tá recebendo. Você não tá compreendendo o real valor. Porque se você compreender, você não vai ficar assim tão distraída com suas coisas, você vai sair do mundo. Você vai sair do mundo, você vai sair. Mas a gente tem nosso problema. Você vai lá junto com Deus, você vai resolver junto com Ele. Isso não vai ocupar seus pensamentos assim a ponto de você não, sabe? Vai ser uma coisa que fica em segundo plano. A gente continua fazendo tudo. Eu não deixo de fazer nada que eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, mais de 9 horas por dia. Eu tô no trabalho, depois tem 1 hora para ir, 1 hora para voltar. São 11 horas do meu dia. Dos 24, 11 horas no mínimo, eu tô em função aqui, trabalhando aqui na empresa. Mas eu aproveito esse tempo. Eu aproveito, não fico assim, tô trabalhando, então eu esqueço de tudo. Não, eu tô olhando para Deus. É Ele que tá trabalhando em mim, é Ele que tá vindo, é Ele que tá dirigindo, é Ele que tá fazendo. E nisso eu tô trabalhando, olhando para Ele e venho no carro ouvindo. Na hora do almoço eu tô falando, a gente não tira os olhos de Deus. Tipo assim, você tá fazendo as suas coisas, mas com os olhos em Deus, e a prioridade é Ele, a atenção é para Ele. Então, não, a gente não deixa de fazer nada. Jesus explica tudo. Ele explica tudo. Tá tudo no livro do céu, isso que a gente fala. Tá tudo no livro do céu, que deixa em segundo plano. Ele falou exatamente isso. De deixar em segundo plano as coisas da vida natural. Você não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Mas fica em segundo plano. Não é a sua prioridade, não. Não é a sua vida, não. O seu ofício não está acima de tudo. A gente não deixa, você não deixa de cuidar do seu filho, você não deixa de ser uma boa esposa, você não deixa de trabalhar, mas você está ali olhando para Deus e partilhando isso que você está vivendo, doando esse bem, esse conhecimento, essa verdade, publicando isso. Igual o Santo Aníbal de França fez, publicando, trabalhando na publicação dos escritos do livro do céu. E a gente continua trabalhando, divulgando. Porque não basta só escrever o livro do céu, tem que ser divulgado. Igual o Evangelho. Bastava só o São Lucas escrever o Evangelho, o São Marcos, o São João, o Mateus escrever os Evangelhos e ficar lá. Não, adiantava só escrever os Evangelhos. Não teve que os apóstolos sair para levar essa mensagem. Não teve que o São Paulo sair um monte de lugar para levar o Evangelho. E tem sacrifício nisso, claro que tem. Não tem como não ter. Não teve que ele sair para divulgar. Então é a mesma coisa o livro do céu. Teve
todo esse empenho, esse sacrifício para ser escrito, esse sacrifício da Luísa para escrever, o sacrifício do Santo Aníbal para publicar e outros que também publicou depois, os outros depois que ele morreu. E agora a gente divulga, porque assim, adianta você comprar o livro do céu e deixar ele lá na estante. Tem que ler, tem que compreender, praticar e divulgar. Porque isso é para o mundo inteiro, é para todas as almas, mas elas têm que conhecer esse bem para poder viver isso. Então, o que foi falado foi assim: o gnosticismo é conhecimento puro e simples. Então, a gente vive, mas a gente não vive um gnosticismo. A vida na divina vontade não é ser um gnóstico, não é quietismo, não é gnosticismo, não é uma heresia. Mas como que se prova isso? Porque a gente tem que viver atos concretos. É Deus vivendo em nós. E essa vida dele em nós agindo vai produzir atos concretos. E aí a gente vem, partilha e testemunha atos concretos que a gente está vivendo isso na prática, fazendo bem pro irmão, trazendo esse bem, sendo outro Cristo realmente. E aí isso vai ser palpável, isso vai ser real. A gente vai falar disso, vai partilhar, vai testemunhar isso. Senão vai ser só assim, eu estou estudando o livro do céu. Mas cadê? Cadê? O que está acontecendo? O que mudou? Né? Tipo assim, onde que está essa verdade? Você está conhecendo, tá? Mas e aí? Você está conhecendo e não produziu nenhum fruto na sua vida? Não frutifica? Não deu fruto? Não mudou nada em você? Você tem os mesmos pensamentos? Então você só estuda ali, mas não muda seus pensamentos, suas atitudes, não produz atos concretos, né? Então é muito sério, né? Então fica só na teoria, é só um modo de dizer, como Jesus fala no livro do céu, só um modo de dizer, mas realmente você fala que divina vontade reina na minha vontade, que não quer sua vontade, mas realmente você não quer sua vontade ou é só um modo de dizer? Ou é só uma maneira de falar que você não quer sua vontade, mas na verdade os atos que você faz não demonstram isso na prática? Que você vive na realidade, você está ali vivendo fundada na sua vontade, só fazendo o que você quer, do seu jeito, mas na hora de falar, você fala. Divina vontade, reina minha vontade, você está ali só estudando, é um conhecimento só, mas não vira prática. Aí Jesus falou num dos textos que eu li, que a verdade ela tem que ser compreendida, tem que ser amada e colocada em prática, que o conhecer, o conhecer que faz a gente tomar posse. O conhecer é posse, mas você tem que querer praticar. E ele falou isso num dos textos que eu li sobre o Santo Anêmio de França, que ele quis colocar em prática. Ele falou exatamente isso. Ele falou assim, ele quis colocar em prática o que ele ouvia. E aí, por causa desse querer dele colocar em prática o que ele ouvia, ele foi para o céu cheio de luz. Ele realmente tomou posse dessas verdades porque ele quis colocar em prática. Ele quis viver isso. Não foi só um conhecimento que ele recebeu, que ele achou lindo. Não, ele quis viver. Ele quis praticar. Ele quis colocar em prática o que ele estava conhecendo. Então é isso, tem que querer colocar em prática. Isso a gente testemunha e partilha. E doa esse bem, né? Esse bem de estar. Essa vida, ela é doada. Cristo, ele ama até o fim. Ele ama, tá dando a última gota de sangue. Então, se a gente vai ser outro Cristo, uma das verdades que fala no livro do céu, você vai ser outro Cristo. Então, você vai amar até o fim. Você vai amar muito. Sacrifício total.